seja bem-vinda. Ela vai falar, como diz o tema aqui, até uma redenção de Judas. Boa tarde a todos. Boa tarde. Vamos começar de novo. Boa tarde a todos. Boa tarde. Agora eu recebi o boa tarde, né? Porque antes eu não estava vendo nada. Começo sempre agradecendo essa oportunidade bendita da gente poder se reunir aqui num sábado à tarde ensolarado, né? Que as praias estão lotadas, a gente quase que não chega aqui, mas isso é teste pra gente, teste de fé, né? Chegamos aqui, tivemos aí algumas emoções para testar nossa fé novamente. E tá aqui, ó, estamos no horário com tudo resolvido, o coração nem está muito acelerado, está tranquilo, porque foi com emoção, mas foi com fé, né? Isso que é importante. A gente hoje vai falar de Judas. Todo mundo conhece Judas, né? Por um costume, por uma tradição que acontece no sábado de Aleluia, na Páscoa, onde se faz um boneco, né, de pano, se pendura esse boneco, bate no boneco, né, malha Judas, e em muitos lugares até colocam fogo. Então, é uma tradição popular, então a gente acaba conhecendo desta forma. Uma outra maneira de se conhecer Judas é que as pessoas falam, parece Judas para o outro, querendo dizer que a pessoa está traindo a sua confiança, né? Então a gente também conhece Judas nesse sentido. Mas a gente aqui, nós somos espíritas, a gente não vai por esse lado, claro, né? Não tem um boneco aqui, a gente vai por um outro lado. A gente vai tratar esse espírito muito respeitosamente, a gente vai contar essa história dele, a gente vai contar desde o comecinho lá, onde há um problema, até a sua redenção, dando um novo significado, um novo olhar, mudando a nossa forma de julgamento, que é tão importante, né? E a gente vai compreender isso através da psicografia do nosso querido Chico Xavier. Como base para o estudo, a gente usou Boa Nova, que é um livro psicografado por Chico, pelo Espírito Humberto de Campos. O capítulo que a gente usou foi o 23. Mas a gente também vai usar a psicografia de Chico por Maria Dolores. Conhecem? Gostam? Bárbara, né? Fenomenal. Eu adoro. São os textos assim de uma profundidade. Eu vou até aproveitar para já pedir desculpa, porque vou ler alguns textos. Eu sei que às vezes é chato para quem está aí ficar ouvindo essas leituras, mas eu entendo que traz uma beleza, uma emoção para esse tema necessária, fundamental, e também entendo que muitas pessoas não têm acesso à leitura, a esta leitura em tal livro ou em tal livro. Desta forma, vocês estão com um gostinho de ir lá buscar depois o resto, porque eu não trouxe os capítulos inteiros, são trechos, né? E aí quem gostar do texto, quem apreciar a sua beleza, quem entender a sua profundidade, eu tenho certeza que depois que sair daqui, já vai até ali na livraria procurar os livros, porque são realmente muito bonitos. A gente então precisa ir além do óbvio, né? O óbvio que é o assunto traição, mas a gente precisa ir além, não parar ali. A gente é ser pensante. Então a gente precisa sair daqui hoje com um outro tipo de pensamento quando a gente ouvir o nome Judas. Se a gente não sair daqui assim hoje, eu vou ser demitida. Então vamos fazer um esforço para isso. Vamos abrir os nossos corações para perceber essa mensagem que vai ser trazida, tá? Vamos usar como uma ferramenta educativa para o nosso crescimento, que é o nosso objetivo existencial. Então vamos aproveitar muito essa oportunidade hoje para isso. Por quê? Nós não somos diferentes, nós não somos melhores do que esse espírito chamado Judas. Nós também nos equivocamos, nós também queremos ser perdoados.
perdoados. Nós também somos perdoados e também teremos outras oportunidades. Então, se a gente não é melhor, como é que a gente quer ajudar alguém, né? Estamos todos aqui, ó, na mesma situação. Então, vamos abrir o coração? Vocês me prometem isso? Vamos comigo? Quero ver. Pelo amor de Deus, gente, não posso perder esse emprego, não. Então, vamos começar? Apóstolos, né? Jesus, então, se recolhe lá no monte, faz as suas orações, passa a noite inteira orando, ele faz um mergulho íntimo, se conectando com o divino, porque no dia seguinte, ele ia lá encontrar e fazer pregações para uma multidão que ia lá para ouvi-lo. Então, ele se recolhe e fica ali, olha, orando, porque ele tinha uma outra missão, além da pregação. E no final daquela pregação, naquele dia, ele então chama 12 homens que passariam a partir dali serem chamados de apóstolos. Então foi assim a escolha dos 12 apóstolos. No começo, houve uma certa adaptação entre eles. Por quê? Tanto Judas, que era um comerciante, quanto Mateus, que era um cobrador de impostos, ambos não deixaram os seus ofícios, então eles não estavam tempo integral com Jesus, enquanto os outros estavam. Então houve uma adaptação aí, tá? A gente pode observar 3 fases. A primeira fase, a da escolha, que foi essa que eu acabei de falar. A segunda fase, a da educação, onde Jesus falava por parábolas, fazia as pregações, as curas, o seu próprio exemplo servia de fonte educativa para esses apóstolos. E a terceira fase, então, é a da missão, que seria a difusão do Evangelho após a partida de Jesus. E a gente pode ver aqui qual era a missão deles: buscar as ovelhas perdidas da casa de nosso Pai, os de coração angustiado, e dizer-lhes que é chegado o reino de Deus. Curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos nas sombras dos crimes e nas desilusões do mundo. Esclarecer os espíritos que se encontram em trevas, dando de graça aquilo que receberam de graça. É muito diferente isso que a gente leu aqui daquela época para os nossos dias atuais. Não é diferente. A gente está buscando a mesma coisa, a gente se perde nas ilusões do mundo, nos equívocos, do mesmo jeito. Então, como é que a gente pode observar esse tipo de apelo? Será que a gente quer ficar no lado do que continua lá na escuridão, no equívoco, perdido, ou a gente já quer passar para o outro lado, o lado de auxiliar quem está nessa situação? Eu acho que a gente já tem condição de passar para o outro lado, porque a gente já está aqui, a gente já escuta palestra, a gente já faz curso, então a gente está evoluindo, né? Já estamos na condição, já temos a possibilidade do auxílio àqueles que ainda não se encontram aqui. Pela imposição? Não, pela conquista. Através do quê? Do nosso exemplo. Então, cada um de nós é exemplo daquilo que a gente absorve do Espiritismo. Exemplo de equilíbrio, exemplo de paciência, de tolerância. Mas deveríamos ser, né? Mas estamos chegando lá. Vamos chegar lá. Então, isso aqui que eu li, né, dos apóstolos, está lá no Boa Nova, capítulo 5, tá? Então, vamos ver quem era Judas Iscariotes. Ele era filho de Simão. Ele parece que foi um dos primeiros a se juntar a Jesus. Ele destoava um pouco dos outros porque ele nasceu em Iscariotes, na Judéia. Então, ele era o único apóstolo que não era galileu. Mas ele se consagrou a um comércio que vendia quinquilharias e peixes, lá em Cafarnaum. Por ele ser o mais instruído de todos, ele se tornou tesoureiro do grupo, cuidava do dinheiro de todos eles.
Vamos destacar um episódio aqui onde Judas demonstra sua preocupação com os métodos de Jesus. Quando num diálogo ele fala com Jesus o seguinte, olha, é necessário o dinheiro para edificação. Jesus pondera, fica meio receoso e acaba concordando com ele, mas dá uma advertência para ele e fala o seguinte, tá bom, Judas, mas que sejam estritamente necessário, nada além. Estou falando de dinheiro, de moeda, né? Judas falava para Jesus, a gente precisa de dinheiro. Jesus tinha um ofício, era carpinteiro, mas deixou o seu ofício, deixou a sua casa e morava de favor na casa de Pedro. Então eles precisavam de dinheiro para se locomover, para comer, etc. E Judas foi falar para Jesus sobre essa necessidade. Jesus alertou, o necessário. Aí, e observa, Jesus fala isso e fica observando Judas com um sorrisinho meio assim, né? Porque já conhecia Judas. E aí Jesus, satisfeito, mostra a bolsa assim para Judas, satisfeito, mostra a bolsa para Jesus e fala, olha, ela é pequenininha. Querendo dizer para Jesus, não se preocupe, porque ela é tão pequena que nem vai caber muito além do necessário. E aí Jesus fala e diz assim, esse é o primeiro passo para a gente conseguir edificar, né, alguma coisa. E Jesus fala assim para ele, Judas, eu sei que a bolsa é pequenininha, permita a Deus que nunca sucumba ao seu peso. Entenderam? Que Judas nunca sucumba ao peso daquela bolsinha. Vocês sabem a história de Judas, né? Então vai pensando, vai pensando. Jesus, ele conhecia profundamente, intimamente, todos os apóstolos. Sabia das virtudes e dos desafios, né, de cada um deles. E Judas, então, ele foi um dos 12. Ele caminhou com Jesus durante os 3 anos e pouco do ministério público de Jesus. Acompanhou ele lá nos acampamentos, participou das pregações, das curas, exatamente como todos os outros apóstolos. Os 12, Jesus deu o mesmo poder, inclusive, para os 12, igualmente, sem nenhuma distinção. Tudo igual. Segundo Humberto de Campos, Judas era um apaixonado pelas ideias de Jesus. Ele entendia que a política seria a única arma com a qual eles iam triunfar. Além do que ele não conseguia conciliar, né, a vitória com o desprendimento da matéria. Ele não entendia aquilo, porque Judas era o quê? Ele era materialista. O mundo de Judas era totalmente material. Ele ainda não tinha esse alcance. Vamos pensar aqui num contexto histórico, né? Jesus já tinha pregado na Judéia, na Galileia, já tinha lá escolhido os 12 apóstolos, já era seguido por uma multidão de pessoas. Ele volta a Jerusalém no momento onde era comemorada a Páscoa, né? Ele chega lá naquela situação assim, eu acho que a gente podia dizer como um popstar, não sei se fala popstar, revela a idade da gente, acho que sim, né? Vamos falar um influencer, para a gente parecer mais jovem. Como influencer, milhões de pessoas querendo ver Jesus, né? Vinham pessoas de diversas localidades ali para agradecer a Deus a libertação do povo lá dos domínios egípcios. Então estava assim, ó, formigão. Jesus entra montado no burrito, né? Todo mundo tem essa imagem? Eu, quando falo, eu imagino. É tão bacana pra gente imaginar, né? E aquelas pessoas todas com um ramo de... É ramo que chama, né? Com aquela palma, né? Um ramo, fazendo assim, e Jesus vindo, passando assim, aquela cena maravilhosa. E aí, os soldados, que eram muito fofoqueiros naquela época, né? Já tinha fofoca, e eles eram super fofoqueiros, foram correndo contar para Caifás. Caifás, o sumo sacerdote, governante do templo, já ficou sabendo, né? Dessa notícia. Esse templo estava sob o domínio de Roma, né?
A chegada do Messias, que já era conhecida por seus feitos, Caifás fica sabendo, já fica com medo. Quem é este homem? Então ele pede para Nicodemos, que era um fariseu, um doutor da lei, para vigiar Jesus. Bom, Jesus, a gente vai agora falar sobre os fatos que antecederam a crucificação de Jesus. Jesus chega, Jesus vai ao templo. Quando ele chega no templo, o que ele vê? Estabelecido aquele comércio na porta, né? Venda de animais, os cambistas trocando dinheiro, e ele não gosta daquilo que ele vê. Então ele começa a soltar os animais e a virar as mesas dos cambistas. Nesse momento, ele encontra Nicodemos e ele fala para ele, olha que bacana quando a gente consegue linkar com o que a gente estuda no Evangelho. Ele fala para ele, hipócritas, não se pode servir a Deus e a Mamon. Ou seja, esta é a casa do meu pai. Não podemos ter aqui um comércio. Não se pode servir a Deus e a matéria, a questões materiais. Esta é a casa do meu pai. Aqui não pode ter isso. Depois disso, em um outro momento, Jesus está pregando e um soldado se aproxima querendo tentar ele e fala, o que a gente deve fazer? A gente deve pagar impostos? Querendo fazer uma pegadinha. A gente deve pagar esses impostos? Se Jesus dissesse que sim, o povo todo ia ficar contra ele. Se ele dissesse que não, ele ia estar contra o governo. Olha a situação, olha a cilada. Cilada é antigo? Não, né? Pode falar, não é moderno. Olha a cilada. Jesus se vê ali numa situação, não vou falar saia justa porque isso é antigo. Cilada não, mas saia justa é. E aí Jesus pensa e fala para ele, fala, soldado, pega a moeda. Qual é o rosto que aparece aí cunhado na moeda? E o soldado fala, é o de César. Então Jesus fala, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Olha que bacana a gente linkar também com o Evangelho. Então, num outro momento, num terceiro momento, Jesus termina uma pregação, vira para uma criança e fala, está vendo todos esses edifícios aqui? Não vai sobrar pedra sobre pedra. Aí quem estava perto? O soldado fofoqueiro, né? Já foi lá correndo falar. Olha, a gente tem uma informação aqui. Jesus está falando que não vai sobrar pedra sobre pedra. O sumo sacerdote já ficou enlouquecido com essa história, né? Falou, nossa, ele está tentando derrubar o templo. Já fez uma acusação contra Jesus. Mas tudo isso não funcionou, né? Eles tentavam lá, mas eles estavam falhando nessa missão deles de desacreditar Jesus. Porque Jesus já tinha muitos seguidores e as pessoas já confiavam muito nele, né? E aí, um dos soldados, né? Essa gente, não sei, né? Eles eram... aponta o Judas para o sacerdote e fala, olha, ele já veio aqui oferecer ajuda. Ah, é? Então o sacerdote falou, então vai lá e chama Judas aqui, já que ele ofereceu essa ajuda. Eu vou parar os fatos históricos aqui, para a gente poder linkar com o livro Boa Nova, para a gente entender por que Judas ofereceu essa ajuda a eles. Porque a gente não consegue compreender, né? Por que ele fez isso? Então vamos entender. Olha, o comprometimento. Em conversa, está lá no Bolova, tá? Também. Então é Judas conversando com o Tiago, tá? Judas, não acha que o mestre é muito simples e bom demais para quebrar esse jugo tirânico que pesa sobre Israel? Eu tenho a impressão que o mestre não aproveita as oportunidades. Hoje mesmo, os doutores da lei me chamaram a atenção e me fizeram sentir a inutilidade das pregações evangélicas de Jesus, porque são sempre levadas para pessoas
ignorantes e desclassificadas. Mulheres, que somos nós aqui, hoje a mesa é só de mulheres, nós éramos desclassificadas, eu sinto dizer. Jesus falava para quem? Jesus falava para as pessoas simples, falava para pescador, falava, em último lugar, para mulheres, falava para adúlteras, para essas pessoas que ele falava. Então Judas não estava entendendo como que ele estava pregando para essas pessoas, que influência essas pessoas iam ter para mudar alguma coisa. Estão entendendo a cabeça de Judas? A gente precisa entender para que a gente compreenda o que ele fez, né? Ora, as reivindicações do povo exigem um condutor enérgico e altivo. Jesus falando para o povo simples não era nada disso. Jesus era puro amor, né? Tiago então responde: olha, Israel sempre teve orientadores revolucionários. O Messias, porém, vem efetuar a verdadeira revolução, edificando o seu reino sobre os corações e as almas. Já estava ali Tiago falando de moralidade, enquanto Judas falava de materialidade. Mesmo sem entender, né? Tiago falava isso. Olha a inspiração divina, falando por Tiago. Jesus já nos disse que o reino dele não é deste mundo. Tiago falando. A gente observa aqui um Judas inquieto, acreditando que o mestre não vai ter êxito na sua missão. Por ser muito puro, por ser ingênuo, por ser bom, né? Na cabeça de Judas, por não conhecer o poder e a política. Jesus não ia conseguir lugar nenhum. Ele raciocinava de acordo com o quê? Com a sua visão do mundo. O seu modo de encarar o mundo material, a sua perspectiva. A gente está falando de há mais de 2000 anos atrás. Se para nós hoje é difícil a gente ainda saber 100% o que é esse reino de Deus, imagina 2000 anos atrás. Olha, de lá para cá, quanta coisa a gente teve acesso, quantas informações, o Espiritismo, o Pentateuco, livros psicografados, aos montes, palestras, cursos. Até hoje a gente está aqui, ó. Não estamos? Se alguém disser que não, eu vou dizer, sinto muito, estamos, porque a gente está num planeta de provas e expiações. Então a gente ainda está aqui sem entender 100%, senão a gente já estaria mais lá na frente. Primeira coisa é a gente aceitar. Aceita que dói menos. É atual essa expressão, né? Aceita que dói menos. Tiago então adverte: Judas, vê lá o que você vai fazer. Vai recorrer aos poderes transitórios do mundo? Não será um desrespeito à autoridade do mestre que conhece os corações? Alertou, né? Alertou. Olha, um negocinho aqui da doente. Vamos usar um negocinho que demorou para funcionar. Então ele traz o plano. Judas tem um plano. Olha, ele fica lá, passa a noite inquieto, pensando o que ele vai fazer. E na madrugada ele decide um plano que ele vai botar em ação. Ele ia entregar o mestre aos homens do poder em troca da sua nomeação oficial, para dirigir as atividades dos seus companheiros. Então ele ia ser um líder, né? Ele teria autoridade e privilégios políticos, satisfazendo as suas ambições supostamente justas, né? E posteriormente ele ia libertar então Jesus para que ele implantasse o seu reino. Que Judas não sabia lá muito bem o que era isso. Que nós já sabemos, né? Que não é um lugar físico, não é externo, mas é interior. Não é um lugar, é um estado de espírito, de felicidade, de plenitude, de pureza, né? Ele não sabia que era isso. Ele pensava que era físico. Bom, então ele pensava isso aqui. Vamos adiante. A escolha
Foi recebido lá no Sinédrio, onde fizeram promessas relevantes a ele. Então, ele entregaria Jesus por 30 moedas. Satisfeito lá com a sua mesquinha gratificação e ambição, ele amava Jesus, gente. Ele amava mesmo, como os outros apóstolos amavam. Ele esperava ansioso o triunfo de Jesus. Ele queria essa vitória. E mais além, ele queria que ele fosse o veículo desta vitória. Que ela fosse alcançada através da conquista dele, das suas manobras políticas, uma vez que ele fosse lá para um cargo, ocupasse um cargo político. Então ele leva os soldados até Jesus e, conforme o combinado, ele identifica lá Jesus como um beijo, né? Todo mundo já conhece essa história. Jesus então é condenado por blasfêmia e por tentativa de destruição do templo. Judas então vai lá buscar Caifás e reclamar com ele: quero aquilo tudo que você me prometeu. Caifás debocha de Judas. Você acreditou? É ha. Só que não. Você não vai ter nada. Judas então já começa ali a procurar aqueles que ele conhecia com algum prestígio, busca os apóstolos, só que já era tarde demais. A consequência: Jesus é preso no Monte das Oliveiras. Vou encurtar bem a história, senão a gente não chega no final, tá? Jesus é preso, levado aos sacerdotes, é entregue ao governador romano Pôncio Pilatos e a Herodes. Depois de açoitado, puseram coroa de espinhos nele, né? E ele foi entregue lá à crucificação. De longe, Judas viu tudo isso acontecer. Acompanhou o Calvário de Jesus. Já sentiu culpa e já se arrependeu. Tomado pelo remorso, porque ele amava muito Jesus. Percebendo a traição dos compromissos que ele... Os mais sagrados, né, que eram aqueles com a própria vida dele, que ele era o quê? Um apóstolo. Ele resolve pôr fim à sua vida e se enforca então num galho de figueira, né? Aí eu vou ler para vocês o primeiro texto que eu acho lindíssimo. Ele é do Estante da Vida, capítulo 34, Um Anjo Solitário, de Humberto de Campos, tá? Preste atenção que esse texto é muito lindo. Enquanto o mestre agonizava na cruz, Jesus já está lá crucificado, rasgou-se o céu em Jerusalém, entidades angélicas, em grupos extensos, desceram sobre o Calvário doloroso. Fios de claridade indefinível passaram a ligar o madeiro, a cruz, ao firmamento. O Cristo de alma sedenta e opressa contemplava a celeste paisagem aureolado pela glória que lhe bafejava a fronte de herói, enquanto os emissários do paraíso chegavam em bandos a entoarem cânticos de amor. Estou contando para vocês os bastidores, vocês estão entendendo? Da crucificação de Jesus, enquanto ele está ali na cruz. Estavam os mensageiros do céu em torno do Cristo, quando um anjo areolado de luz apareceu solitário, descendo da magnificente altura. Não trazia seguidores, e em se abeirando do Senhor, beijou-lhe os pés em respeitoso e enternecido. Não se deteve na contemplação da tarefa que naturalmente cabia aos companheiros, os outros anjos, mas procurou os olhos de Jesus dentro de uma ansiedade que não se observara em nenhum dos outros seres angelicais. Então a postura dele foi diferente. O anjo solitário, antes de tudo, desejava conhecer a vontade do mestre. E em êxtase, enlaçou o busto do inesquecível supliciado e colou por um instante o ouvido atento em seus lábios, que balbuciavam de leve. Jesus pronunciou algo em favor de Judas, que havia se suicidado. O mensageiro solitário
Desprendeu-se então do lenho duro, revelando olhos serenos e úmidos, e de imediato desceu do monte ensolarado para as sombras que começavam a invadir Jerusalém, procurando Judas, a fim de socorrê-lo e ampará-lo. Se os homens não lhe viram a expressão de grandeza e misericórdia, os querubins em serviço também não lhe notaram a ausência. Mas suspenso no martírio, Jesus contemplava-o confiante, acompanhando-lhe a excelsa missão em silêncio. Esse anjo se chamava Caridade. Vocês entenderam que coisa linda? Jesus na cruz pede a um anjo que vá ao encontro de Judas. Olha, eu fico até arrepiada de ler esse texto, porque é tão bonito, né? Olha a grandiosidade desse Espírito, gente. Jesus é uma coisa que a gente não consegue nem alcançar, né? Esse amor que Ele nos convida, né? Porque a gente ainda está longe de chegar, mas Ele nos convida. O desespero, outro texto, lindíssimo. Vou saber se vocês estão achando lindo se ninguém cochilar, né? O livro é Coração e Vida de Chico Xavier por Maria Dolores, capítulo 14. Amor e Perdão. A Madalena fora ao túmulo querido entre pedras de extremo desconforto. Levava flores para o mestre morto. Tinha o peito magoado e enternecido. O sol reaparecia resplandente. A névoa da manhã fundia-se no ar, na dourada invasão das flamas do nascente. Maria estava ali unicamente, a fim de estar a sós, recolher-se e chorar. A desfazer-me em pranto, ela arguia: por quê? Por que, Senhor, tanta saudade, tanta dor? Toda a felicidade que eu sentia, jaz aqui sepultada, transformou-se minha vida em sombra e nada. No ermo deste pouso derradeiro, nisso ela viu alguém. Seria um jardineiro? Um zelador daquele campo santo? Mas tomada de espanto, viu-se à frente do mestre Nazareno, o excelso benfeitor ressuscitado, a envolver-lhe de paz o coração cansado. Ela gritou: Senhor! Ele disse: Maria! Ela era a expressão da perfeita alegria, ele o perfeito amor. Madalena ajoelhou-se e quis beijar-lhe os pés. Maria, por quem és? Explicou-se. Não me toques por enquanto, não te esperava aqui nesse recanto. E ainda não fui ao Pai vestir-me de luz. Maria, surpreendida, indagou em seguida: Senhor, onde estiveste? Em que jardim celeste encontraste o descanso necessário que vem de Deus nos dons da paz completa? Perdoa-me, Senhor, a pergunta indiscreta. Dói-me, porém, pensar na angústia do Calvário. Revolto-me, padeço, mas não venço a mágoa de lembrar-te o sacrifício imenso. Mas Jesus respondeu: Não, Maria, não fui ao alto ainda, nem me levei sequer um palmo à luz do firmamento. Quem ama não consegue achar o céu de um salto. Ao invés de subir aos altos resplendores, desci, mas desci muito aos reinos inferiores. Despertando no túmulo, escutei os gritos de aflição de alguém que muito amei e muito amo ainda. Embora visse além, a luz sempre linda, sentia nesse alguém um amado companheiro em crises de tristeza e de loucura. Fui à sombra abissal para a grande procura, e ao reencontrá-lo, amargurado e louco, a ponto de não mais me reconhecer, demorei-me a afagá-lo e pouco a pouco consegui que ele, enfim, pudesse adormecer. Senhor, indagou a Madalena, quem é o amigo que te fez descer antes de procurar a luz do Pai? Mas Jesus explicou em voz clara e serena: Maria, um amigo não esquece a dor de outro amigo que cai. Antes de me altear a celeste alegria, ao sol do mesmo amor a Deus em que te enlevas,
Vali-me após a cruz das grandes horas mudas e desci para as trevas, a fim de aliviar a imensa dor de Judas. Para quem não sabia, Jesus só ressuscita ao terceiro dia, porque ele foi ao encontro de Judas, lá nas profundezas abissais, porque sentiu o sofrimento dele. Fica lá com ele durante esse tempo. Vocês viram pelo texto, conta esses bastidores, que Judas nem reconhecia Jesus, o tamanho desespero desse espírito, pelo que ele viu acontecer depois da sua atitude tão equivocada, né? Não dormiram? Ou arrependimento é outro texto. Que também é muito lindo, olha, por Maria Dolores de novo, Momentos de Ouro. Olha que lindo isso. Depois de muito tempo sobre os quadros sombrios do Calvário, Judas, cego no além, errava solitário. Era triste a paisagem, o céu era nevoento. Cansado de remorso e sofrimento, sentara-se a chorar. Estou falando do espírito, tá, gente? Nisso, nobre mulher de planos superiores, limbada de celestes esplendores, que ele não conseguia divisar, chega e afaga a cabeça do infeliz. Em seguida, num tom de carinho profundo, quase que em oração, ela diz: meu filho, por que choras? Acaso não sabeis? Replica o interpelado, claramente agressivo. Sou um morto e estou vivo. Matei-me e novamente estou de pé, sem consolo, sem lar, sem amor e sem fé. Não ouviste falar em Judas, o traidor? Sou eu que aniquilei a vida do Senhor. A princípio julguei poder fazê-lo rei, mas apenas lhe impus sacrifício, martírio, sangue e cruz. E em flagelo e aflição, eis que a minha vida agora se reduz. Afastai-vos de mim, deixa-me padecer nesse inferno sem fim. Nada me pergunteis, retirai-vos, Senhora, nada sabeis da mágoa que me agita. O assunto que lastimo é unicamente meu. No entanto, a dama calma respondeu: meu filho, sei que choras, sei que lutas, sei a dor que causa o remorso que escutas. Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte. E acrescentou serena: a bondade de Deus jamais condena. Venho por mãe a ti, buscando um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova. Terás em breve uma existência nova. Não te sintas sozinho ou desprezado. Judas a interrompeu e bradou rude e pasmo: mãe, não me venhais aqui com mentira e sarcasmo. Depois de me enforcar num galho de figueira, para acordar na dor sem mais poder fugir à vida verdadeira, fui procurar o consolo e a força de viver ao pé da pobre mãe que forjara o ser, a mãe dele. Ela me viu chorando, escutou meus lamentos, mas teve medo dos meus sofrimentos. Expulsou-me a esconjuro, chamou-me monstro. Por sinal disse que eu era unicamente o espírito do mal. Intimidou-me a terrível retrocesso, mandando que apressasse o meu regresso para a zona infernal de onde eu vinha. Ah, detesto lembrar a horrível mãe que eu tinha. Não me faleis de mães, não me faleis de amor, sou apenas um monstro sofredor. Ainda assim, disse a dama docemente, por mais que recuses, não me altero. Amo-te, filho meu, amo-te e quero ver-te de novo. A vida maravilhosamente revestida de paz e luz, de fé e de elevação. Virás comigo à terra, perderás pouco a pouco o ânimo violento, terás o coração nas águas de bendito esquecimento. Numa existência de esperança, levar-te-ei comigo a remanso abrigo, dar-te-ei outra mãe, pensa e descansa. E Judas, nesse instante, como quem olvidasse a própria dor gigante, ou como quem se desgarra de pesadelo atroz, perguntou: quem sois vós? Que me falais assim, sabendo-me traidor. Sois divina mulher, irradiando amor,
ou anjo celestial de quem presinto a luz. No entanto, ela, fitá-lo, frente a frente, respondeu simplesmente: meu filho, eu sou a mãe de Jesus. Foi Maria foi ao encontro de Judas. Que amor é esse, gente? Que amor é esse que busca aquele que por seus equívocos ela perde o filho daquela forma? Isso é um amor de mãe celestial. Ela é a rainha dos anjos. Ela toma conta do vale dos suicidas. Maria é responsável por este lugar, o vale dos suicidas. Estão arrependidos de ter ouvido o texto? É lindo ou não é? Pois é. É verdade então que Judas reencarnou como Joana d'Arc? Ah, todo mundo falou isso na cabeça. É verdade, tá? Leon Denis era guiado pelo espírito de Joana d'Arc, que teria revelado para ele que no passado havia se equivocado e teria sido aquele que traiu Jesus. Também disse que havia passado por experiências de muita dor e muito sofrimento. Quando então ele reencarna e mantém contato com espíritos nobres. Vocês sabiam disso? Que ele tinha mediunidade? Ela, né? Como Joana d'Arc tinha mediunidade ostensiva, assim, ouvia vozes. Então, esse espírito, então, Judas se levanta como Joana d'Arc, que foi uma figura muito importante, né? Durante a história francesa, lá durante a Guerra dos 100 Anos, uma guerra da França com a Inglaterra. Quando criança, Joana, aqui já Joana, né? Judas, já encarnado como Joana, presenciou o assassinato de membros da sua família numa vila que foi invadida pelos ingleses, onde ela morava. Com 13 anos, ela começou a ouvir vozes. Ela começa a receber mensagens que ela diz ser dos anjos Miguel, Catarina e Margarida, que a orientaram para entrar no exército lá francês e ajudar esse reino contra a guerra com a Inglaterra. Ela corta o cabelo bem curto, se veste então com roupas de homem, né? Roupas masculinas, começa a fazer treinamentos militares, entra para o exército, chegando até a comandar tropas. As suas vitórias importantes foram reconhecidas até pelo rei. O que gerou o quê, gente? Vamos lá, seres humanos, né? Inveja, né? Gerou inveja lá nos companheiros dela, que deixaram de dar apoio para ela e começaram a querer fazer uma conspiração contra ela, né? Diferente dos dias atuais? Não, né? Já desde aquela época a gente ainda continua fazendo as mesmas coisas, né? Em 1430, durante uma batalha em Paris, ela foi ferida e ela foi capturada pelos borgonheses e foi traída por um sacerdote católico que vendeu ela para os ingleses. Ela ali foi acusada de feitiçaria por suas visões e foi condenada à morte na fogueira. Todo mundo tem a imagem, né, dela lá sendo queimada. Um ano depois, na cidade de Rouen, enquanto ela era queimada viva na fogueira, ela então grita: Deus meu, minhas vozes me enganaram, porque disseram que em 3 dias eu estaria liberta. De repente ela tem um insight e ela percebe que essa liberdade não era física, era a liberdade do espírito, era a imortalidade da alma. Ela retorna ao colégio Galileu, estava então restaurado, o colégio daqueles que seguiram Jesus. Não é lindo isso? A gente vai ouvindo a história, a gente vai mudando a nossa visão em relação ao processo todo de Judas. Eu acho que vai mudando. Chegou a salvar-se pelo arrependimento? É do livro Crônicas de Além do Túmulo, do capítulo 5, um trechinho pequeno, Humberto de Campos novamente. Fala assim, é Judas falando, tá? Depois da minha morte trágica, submergi em séculos de sofrimento expiatório da minha falta.
sofri horrores nas perseguições infligidas em Roma aos adeptos da doutrina de Jesus, e minhas provas culminaram numa fogueira inquisitorial, onde, imitando o mestre, fui traído, vendido e usurpado, vítima da felonia, que é a crueldade, e da traição. Deixei na terra os verdadeiros resquícios do meu crime na Europa do século XV. O que aconteceu? Ele espiou, né, gente? Aquilo que tinha acontecido, que ele gerou, ele espiou, então, de uma forma muito parecida com o que aconteceu lá com Jesus, né? Imagina como é que imagina a gente, vamos nos colocar no lugar de Judas. Imagina a gente vendo a humanidade inteira malhando a gente, botando fogo na gente, né? Falando traidor, pronunciando o nosso nome como traidor. Imagina a dor que esse espírito vivenciou, sentiu durante séculos. Será que a gente vai sair daqui hoje com esse tipo de pensamento? Pelo amor de Deus, não, que eu não quero ser demitido. Eu tenho que fazer um bom papel aqui, passar essas informações para vocês, né? A gente não pode sair daqui como a gente chegou. Se é que a gente chegou ainda acreditando nessas coisas, né? De fazer esse tipo de malhação a Judas, né? Estou acabando. Prometo. Judas como metáfora para transformação pessoal. Vamos ver essa história. O que a gente pode, então, tirar dessa história para a gente? Hoje a gente viu o amor infinito e misericordioso de Jesus, não viu? No texto que eu trouxe, ele lá na cruz, pedindo para o anjo ir lá, não foi? Não vimos também que ele mergulhou lá nas profundezas antes de estar com o Pai? Foi ao auxílio de Judas, que estava em desespero. Nós vimos o amor de Maria, dessa mãezinha de todos nós, que foi também lá ao encontro dele, que estava desesperado, enfurecido. Ela que viu o seu filho crucificado, morrendo na cruz. Não vimos esse amor dela também? E a gente viu a trajetória de Judas, desde o seu maior equívoco até a sua redenção. Não vimos isso? Então eu acho o seguinte, que a gente desperta o sentimento, né, de compaixão, de solidariedade, de amor por esse espírito ao final dessa palestra. A gente não pode sair daqui sem outro tipo de sentimento em relação a ele. A traição é uma coisa muito óbvia, a gente tem que ter um olhar além disso, né? Pegar essa história e trazer uma utilidade para ela, para a nossa vida. Que a gente possa tirar essas lições proveitosas, que fala sobre culpa, perdão, transformação, né? A história dele fala isso tudo. Redenção e a possibilidade de misericórdia, gente, de transformação pessoal em contextos tão difíceis, né? O simbolismo, então, Judas representa esse lado humano nosso, que enfrenta os nossos erros, as nossas falhas, né? Destacando a nossa vulnerabilidade pessoal. Também, ele nos convida a uma reflexão sobre a complexidade dos nossos sentimentos e das nossas escolhas mais profundas, porque a gente está em elas. A gente pode escolher a todo momento os nossos caminhos, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, né? Tudo isso são escolhas. E ainda a possibilidade de transformação. Olha, a história de Judas nos traz a certeza que mesmo depois da queda, pode ser a queda mais profunda, a mais difícil, a mais terrível, a esperança de transformação, de mudança, de dias melhores. Todos nós, não importa o que a gente esteja passando, não importa o tamanho do nosso equívoco, gente, somos filhos de Deus, que nos ama incondicionalmente. Para Deus não há condição. Só amo se, isso é coisa nossa, né? Só amo se me amar de volta, só amo se fizer aquilo. Isso é nosso. Deus não faz isso, não.
Jesus nasce para cada um num momento, numa situação, num tempo diferente, né? De acordo com as experiências de cada um e de que ponto que a gente chegou. Talvez para Judas tenha sido exatamente naquele momento onde ele vê Jesus ali passar por aquele Calvário. Porque foi ali, naquele momento, que ele começou o seu processo de transformação. Que Jesus possa renascer, gente, diariamente nos nossos corações, trazendo essa oportunidade de transformação e de autoiluminação. Que este é o nosso verdadeiro objetivo existencial. Muita paz para todos e desculpe aí os textos, mas eu acho que vocês gostaram no final, né?